O apóstolo Paulo traz para a igreja de Coríntios, que era uma igreja muito problemática, era uma igreja que vivia em constantes embates, conflitos. É na igreja de Coríntios que Paulo diz: olha, é melhor entregar o corpo a Satanás para que a alma seja preservada. É na carta de Paulo aos Coríntios que ele diz: olha, nada fica encoberto aos olhos do Senhor. E nessa mesma igreja que um fala: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e eu sou de Cristo. Até quem dizia que era de Cristo estava errado, porque tinha o seu grupinho. Era uma igreja que tinha um turbilhão de problemas, e Paulo os enfrentou. Perceba que o apóstolo Paulo agora chega no capítulo 3, versículo 16. É importante fazer aqui um apanhado. Que nesse mesmo capítulo 3, que tem como subtítulo Divisões na igreja de Corinto, no mesmo capítulo 3, no versículo 11, Paulo diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Porque havia ali uma sucessão de boas intenções. Então Paulo tinha que vir chegando: esse fundamento não está certo, não vem com isso, pode parar, para por aí, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Não venham tentar trazer nada que não esteja afinado com o que eu tenho vos ensinado. Então agora ele chama a todos e diz: olha, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, sois templo de Deus? Não sabeis vós? E que o Espírito Santo habita em vós? Aquele que destruiu o templo de Deus, Deus por certo o destruirá. Parece um paradoxo. Aquele que destruiu o templo, Deus por certo destruirá. É meio paradoxal. Mas preste atenção nisso aqui, para que possamos chegar a um consenso acerca do que eu quero nessa noite, com muita humildade, ensinar os irmãos, ou vos fazer lembrar daquilo que já praticastes. Deus é dito por Paulo que nós somos templos de Deus. Agora, quem teve essa ideia de templo? Quem teve essa ideia? Foi Moisés, lá no início, quando o tabernáculo. Quem teve essa ideia de templificar? Quem teve essa brilhante ideia? Vamos lá, eu quero deixar claro que essa ideia de templo não partiu do homem. Diga comigo: não partiu do homem. Não, pode melhorar. Não partiu do homem. Essa ideia de templo não partiu do homem. Essa ideia de templo veio diretamente da mente e do coração de Deus. Deus quis um santuário.
Diga comigo, Deus quis que os homens, para Ele, fizessem um santuário. Essa ideia não partiu do coração de Moisés. Essa ideia não partiu do coração de Arão. Essa ideia partiu do coração de Deus. A saber, Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Leiam. Êxodo 25, 8. Leiam. Essa proposta foi de Deus. Deus reúne Moisés, reúne Arão, reúne todos os homens e diz: vocês me farão um santuário. Para quê? Para festas? A festa só vai ter resultado se o dono da festa nela estiver, que é Deus. Então a ideia de templo partiu de quem? A ideia de templo partiu de quem? De Deus. Essa brilhante, essa magnífica ideia de nós estarmos reunidos 1, 2 vezes na semana, 3 vezes, foi uma ideia brilhante de Deus, onde nós choramos juntos, onde nós cantamos juntos, onde nós nos confraternizamos, onde nós brincamos, glorificamos, choramos. É aqui onde Deus exibe a tua sabedoria, é aqui que Deus manifesta o seu querer, é aqui que os demônios são afugentados, é aqui que acontece muitas vezes cura, libertação, salvação, regeneração. É aqui uma ideia de Deus. Aí Deus deu a ideia perfeita, interessante, empolgante. Posteriormente, alguém assenta no seu coração de fazer algo mais pomposo, mais interessante, mais grandioso, para dar dimensão à grandeza desse Deus. Ele coloca no seu coração o desejo de construir algo poderoso, grandioso, para estabelecer a magnitude, a grandeza desse tão poderoso Deus. Quem foi? 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 7. Vamos lá, leiam. Veja que Davi chega para o seu filho e diga: meu filho, eu tive no meu coração um desejo de construir uma casa para o meu Senhor. Eu quero construir algo grandioso para o meu Senhor. Ele merece. Sabe por que Davi faz isso? Porque ele vai lá no templo de Dagon e recupera o quê? A arca da aliança do bem, a arca da aliança que simbolizava a glória de Deus. Ele vai lá e diz: se esse Dagon tem um templo, meu Deus, tem que ter algo muito maior, muito mais suntuoso, muito mais grandioso. E ele acorda determinado dia, chama o seu filho Salomão e fala: Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do meu Deus. Diga comigo, brilhante ideia. Não, diga comigo, brilhante ideia. Foi realmente uma brilhante ideia. Davi queria, estava pastor Francisco Ângelo, pastor Eliseu, muito bem intencionado. Ele queria construir. Eu vou construir. Deus merece. Dagon não pode ter um templo melhor do que o meu Deus. Dagon não pode ter um templo mais interessante, mais suntuoso do que o meu Deus. Meu Deus merece ter um templo poderoso, grandioso, para que nele, para que ele possa habitar com alegria, com exatidão só que, versículo 8, vai.
Eu vou parar aí, mas você vai perceber nos versículos seguintes que Deus fala assim: muito me alegrou em você colocar no teu coração o desejo de construir algo para mim. Me alegrou tanto que você não vai construir, porque na tua mão tem muito sangue, mas a sua descendência o fará. Deus reconhece o que ele quis fazer. Deus reconhece o planejamento que estava no coração de Davi. Repita após mim: Deus analisa os nossos planejamentos. Sabe por quê? Nós não somos cristãos que andamos, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Temos critérios, temos planos, sonhos, projetos e sonhos e planejamentos. Deus, ele com muita sinceridade diz para o seu grande amigo Davi, diz: Davi, na sua mão tem muito sangue. E Deus até compreende, tá, pastor Eliseu, que tinha muito sangue na mão de Davi, porque Davi não queria cometer o mesmo erro de Saul, de deixar de cumprir aquilo que Deus mandava fazer. Deus mandava Saul resolver o problema matando homem, gado, aquilo outro, e Saul só fazia aquilo que ele queria. Então Davi, para evitar, ele errava para mais. E aí, errando para mais, Deus agora diz: na sua mão tem muito sangue. Mas Deus queria, Deus aprovou a ideia de Davi. Diga: Deus aprovou. Não, diga melhor: Deus aprovou a ideia de Davi. Tanto que ele diz: olha, gostei da sua ideia, aprovei a sua ideia, e seu filho irá construir o templo. E o que aconteceu? Vamos ver. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11. Olha como Deus aprova e ele se manifesta. Leiam. Peraí, leia direito, por favor, mais uma vez. Sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. 11. Eita, que coisa poderosa! Lembra que quando Deus queria falar, ele vinha em forma de nuvem. Números capítulo 12, quando ele falou assim: Moisés, venha à tenda, traga contigo Miriam e Arão. A nuvem descia. Quando a nuvem descia, Deus ia falar. Agora, essa nuvem, aquela nuvem que desce lá em Números capítulo 12 para falar com Moisés, Arão e Miriam, foi uma nuvem de repreensão. Diga: nuvem de repreensão. Deus estava repreendendo Miriam e Arão. Miriam ficou 7 dias leprosa porque se levantou contra o ungido do Senhor, que era o seu irmão mais novo, que era Moisés. Arão, que sempre ficava em cima do muro, ficou quieto e por pouco também não ficou leproso. E agora, essa nuvem aí é diferente. Essa nuvem foi que quando o templo ficou pronto, Mike Murdock, que tem o Centro de Inteligência na Califórnia, em seu livro Compreendendo a Unção, as grandezas de Deus, ele diz: fiquei 18 anos estudando a estrutura do Templo de Salomão. O dinheiro que se gastou trazendo para hoje, naquele suntuoso templo de ouro, era aproximadamente 500 bilhões de dólares. Então pense, a grandeza que foi aquele suntuoso templo de Salomão. O primeiro foi um tabernáculo, feito de madeira, com as suas especificações que Deus passou para Moisés. Moisés chamou os artífices, os artesãos, e eles, marceneiros, carpinteiros, e eles construíram um templo de madeira,
com as suas limitações. Agora não. Agora nós temos um suntuoso, poderoso, magnânimo templo, que até hoje não se viu algo igual com relação a custos e grandeza. Madeira de cedro, e ela era toda trabalhada em cima do ouro. O ouro é que a cobria. Templo, paredes, pilastras, chão, teto, tudo de ouro. Então imagine a grandeza dessa coisa. Deus se alegra, pastor Fábio Portela, se alegra tanto que ele vem em forma de nuvem, e não havia um que conseguisse ficar em pé, porque a glória manifesta do Deus vivo naquele templo era poderoso. Davi desejou, Salomão concluiu. Esse negócio de templo é muito profundo, é muito interessante, porque agora um profeta vem dizer que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ih, confundiu a minha cabeça. Estou confuso. Não fique. E é verdade. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Se aquele templo estiver vazio, sem que ele seja invocado, chamado para ali se manifestar. Meu pai dormia na igreja justamente para que ele não fosse assaltado. Se Deus ficasse ali dentro, assaltante não ia entrar nunca. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele só vai habitar se eu que estou aqui e você que está aqui chamá-lo. Vem, Senhor, toma o seu lugar. Essa casa é sua, esse quarto é teu, essa tela, esse púlpito, tudo é teu. Venha, se manifesta em nosso meio. Aí ele vem. Aí ele vem. Fora disso, esquece. Esse negócio de cantar. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. O primeiro que chegou não pode cantar. Deus chega com o primeiro que chegou. Deus não estava aqui sentado aqui. Estou aqui guardando o templo. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Aí Deus teve uma brilhante ideia. Novamente Deus tem uma brilhante ideia. Aliás, a melhor das ideias. Eu não habito em templo feito por mãos de homens. Eu habito no templo que eu próprio construí. Não. Só você que entendeu, pastor Portela? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita no templo que Ele próprio construiu. Com as suas próprias mãos. Deixa eu trazer uma verdade aqui nessa noite. Mike Murdock diz que foi gasto aproximadamente 500 bilhões de dólares na construção do Templo de Salomão. Todo esse dinheiro não paga o templo que é eu e você. Meu irmão, você mesmo que às vezes está com dificuldade financeira, não tem uma estrutura financeira, você vale muito mais do que aquele templo que era 500 bilhões de dólares.
Porque esse é o templo que Deus habita, não abre mão de nele habitar, é inegociável, a ponto, se tentar colocar duas pessoas diferentes nesse templo, Deus não habita. Ele só vai habitar se você der a ele uma coisa chamada exclusividade. Eis que estou à porta aí, eis que estou à porta aí, eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, oh Espírito Santo, então eu vou, ah, meu Deus do céu, por favor, você pode bater no peito e dizer: o meu valor é maior, meu templo é muito mais caro do que o templo de Salomão? Você não pode falar um negócio desse para dentro, tem que falar um negócio desse para fora. O meu valor é muito maior. Sabe por que o teu valor é muito maior? Porque aquele templo foi feito com ouro, foi feito com madeira de cedro, com grandes artesãos. Mas esse templo aqui, ele foi comprado, adquirido. Meu Deus do céu. Ele foi comprado, adquirido com sangue precioso de Jesus Cristo. E Deus faz questão: esse é o meu lugar de habitação. Eu sou pequenininho, mas eu sou templo. Ninguém dá nada por mim, mas eu sou templo. Não adianta me julgar, eu sou templo. Não adianta se levantar contra mim, eu sou templo, Deus habita em mim. Não adianta falar que o teu perfume vem da França, vem da Espanha, vem da Itália, vem da Rússia. Não interessa, meu perfume é simples, mas o que interessa não é o que está fora, e sim o que está dentro. Não interessa o que está fora, o que interessa para Deus é a essência. E eu quero aqui rapidamente, eu já vou terminar porque tem ensaio das mulheres, eu quero trazer aqui algumas coisas, algumas recomendações para o templo. Olha o versículo 17 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Leiam. Não, lê direito, vocês estão brigando para ler, lê devagar, vamos lá. Por que você não cuida do templo de Deus que é você? Por que você não cuida? Da meia-noite você está comendo 1 quilo de feijoada. Hã? Por quê? Por quê? Por que você ignora o templo do Espírito Santo de Deus? Você sabe que isso te faz mal e você está insistindo em fazer. Você é templo. Por que você não cuida do templo? Por que você não deixa esse templo asseado, esse templo limpo, cuidado? Por quê? Tu acha que Deus vai fazer tudo por você? Você acha que Deus vai pegar uma vassoura e vai ficar limpando o templo? Quem limpa o templo é você, não é Deus. Deus apenas habita. Ele não limpa. Chegar numa casa, se a casa não estiver limpa, eu não consigo beber água. Eu, como ser humano, cheio de falhas, imagine Deus. Por isso que ele está dizendo: se você não valorizar o templo, você vai destruir o templo e será também destruído. Tem pessoas que sabem: não, mas eu gosto de tomar Coca-Cola. A primeira bebida que eu tomo de manhã é Coca-Cola. Vai, continua.
você está destruindo o templo do Espírito Santo que é você. Isso eu estou falando no campo físico. Peraí, pastor, mas isso é espiritual? O senhor está trazendo para o campo físico? Eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando. Porque tudo antes de chegar no físico, primeiro passa pelo espiritual, mas reverbera no físico. Você precisa estar bem. Você precisa fazer a sua parte. É o que Deus espera de cada um de nós. Olha para cá. É o que Deus espera de cada um de nós. Precisamos ser inteligentes. Temos a capacidade de pensar. Tudo que Deus espera de você é que quando você perceber que aquilo te faz mal, pare com aquilo. Está insistindo por quê? Você sabe que isso te faz mal. Você não sabe que isso aí está destruindo a tua vida física. Mas eu não tenho que me preocupar, pastor, com a minha vida física, eu tenho que me preocupar com a vida espiritual. Então, irmão, já começa a cantar. Passarinhos, belas flores querem me encantar. É só você orar que Deus já vai preparar já a tua condução. O céu é maravilhoso, mas ninguém quer agora. Quem quer para o céu agora hoje? Não apresse seus pés para a morte. Deus precisa morar muito nesse templo aí. Deus quer fazer morada nesse templo aí. Deus quer fazer coisas grandiosas nesse templo que está aí. Repita após mim: Senhor, me ensine a cuidar do templo que o Senhor habita. Você sabe que esse templo é santo. Se esse templo é santo, diz a Bíblia lá em Provérbios capítulo 6, as 6 coisas Deus abomina, Deus aborrece, a 7ª ele abomina. Sabe qual é a 7ª? É o que semeia contenda entre os irmãos. A língua do templo tem que ter uma direção só. Ela não pode ser crente Raimundo, com o pé na igreja de todo mundo. Você tem que ter a convicção da sua chamada. Você não pode ser contendeiro. Você não pode ser mentiroso. Você não pode ter uma vida dissoluta, de erros. Já foi, já errou, acabou. Agora vai daqui para frente. Lembra que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 3? Esqueceram-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alto. Já foi, já passou. Já passou. Era uma vez. Valorize hoje e projete amanhã. Diga: valorize hoje e projete amanhã. Esse templo que é você, esse templo que somos nós, precisa estar asseado. Por quê, pastor Marcelo? Porque Deus não habita em templo impuro. Dessa volta toda, lá do início, da ideia de Deus, passando pelo desejo de Davi, na concretização de Salomão e na fala do apóstolo Paulo, para mostrar que o que Deus se importa é comigo e com você. Ele quer continuar sendo o nosso Deus e habitando na nossa morada. Valorize o templo. Não destrua o templo. Não destrua o templo.
edifique o templo. Garanta que Deus habita nesse templo. Para que você não corra riscos de ter Deus destruindo esse templo que você nunca valorizou. Pastor, Deus sabe o dia da nossa partida. Sim, é verdade. Mas tem muita gente que antecipa essa partida. Não seja negligente, nem imprudente. Faça o melhor, para que o lugar da habitação de Deus esteja sempre asseado, limpo, preparado, para que nele Deus sempre possa se manifestar. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a sua família, e Deus abençoe esse templo maravilhoso que é todo mundo.